Boa noite a todos. Boa noite aos tutores, aos professores, da, aos professores da bancada que estarão analisando essa apresentação. Desde já eu agradeço essa oportunidade de estar apresentando. Meu nome é Diego Henrique dos Santos. Estudo no Centro Universitário Brás Cubas de Mogi das Cruzes, no curso EAD, curso Engenharia da Produção. A minha apresentação é a aplicação da metodologia MASP na melhoria do equipamento, Cutline e seu processo produtivo para o aumento de produtividade. Bom, antes de estar apresentando o projeto, falando um pouquinho do aço, né? Já que o projeto envolve o aço está presente na vida do ser humano. E podemos ver nesse slide, nessa apresentação, que o aço está presente na indústria agrícola, em tratores, estrutura do trator, nos equipamentos agrícolas, também está na indústria artística, né? Nas casas, nas praças, nós podemos ver monumentos metálicos, na indústria automobilística ou robótica também, incluso o aço, praticamente aí, vamos dizer que 99% dos equipamentos e até mesmo no que é produzido, que é o carro, na indústria de embalagens, nós vimos nas latinhas de refrigerante, enlatados de sardinha, de seletas, né, e vários outros tipos de enlatados. Na indústria ferroviária, né, nós vamos enxergar os trens, os metrôs, os trilhos, a estrutura em si da ferrovia, né? Na indústria de energia elétrica, enxergamos os transformadores, a estrutura dos cabos, né? A estrutura de transformadores também feito de aço. Na utilidade doméstica, quando nós abrimos a gaveta da nossa cozinha, enxergamos ali os talheres. Quando nós abrimos nosso armário, as panelas em si, também inclui o aço. Então o aço está na nossa vida. E por fim, o aço está na construção civil, né? Onde fabrica-se prédios, casas, estádios, né? E é onde nós vamos implantar nossa melhoria numa máquina no aço voltada à construção civil. Aqui nós vamos falar um pouco do equipamento e do objetivo desse trabalho, né? É o aumento de produtividade, como nós falamos no início do trabalho. O objetivo deste trabalho é apresentar a utilização das ferramentas de qualidade, 5W2H, Ishikawa, diagrama de Pareto, utilizando a metodologia de análise e solução de problemas, né, para identificar pontos de melhoria no processo cortado e dobrado do equipamento. Esse projeto tem como objetivo apresentar melhorias para o aumento de produtividade na máquina de corte e dobra de vergalhão. O nome dessa máquina é Cutline, do fabricante MEP de origem italiana, que desenvolveu o equipamento pensando em otimizar o processo de corte e dobra de barras, deixar ele mais rápido, de vergalhões de bitola de 16 a 40 milímetros de diâmetro, enfatizando e dando foco na vazão do material. Devido a esse foco, faltou uma atenção maior na parte de alimentação de matéria-prima, né? Onde é alocada a matéria-prima, tinha pouco espaço para matéria-prima e o processo de produção era muito rápido para essa matéria-prima que acabava rápido demais. Aqui é um resumo do equipamento, né? Esse equipamento Cutline, ele é uma máquina automática de corte de vergalhão. Vou dar um breve resumo aqui, não vou ler todo o texto. E conforme recebido o projeto de uma certa empresa de construção civil, essa máquina era programada no seu IHM, todas as medidas do ferro, onde cortava cronologicamente, medida por medida, né? Utilizava mais dois equipamentos chamada CS40, que era um processo de dobra desse equipamento, e acabava dobrando conforme o pedido do cliente, também digitando o seu desenho no IHM da máquina. Aqui é a análise da composição do equipamento em si, né? O A
é o depósito móvel da matéria-prima, onde vai conter todo o processo de melhoria focado nesta parte aqui de armazenagem de matéria-prima, né? O B é a baia fixa elevada para armazenagem de cortes de barras retas. Quando se cortava o material na medida, era jogada as barras automaticamente para essa baia, que automaticamente jogava para as catenárias, que é o D e o E, né? Que é as catenárias de dobragem, né? Que é as esteiras que jogava para CS40 para fazer a dobra do material. Então, só conhecer um pouquinho aí do físico de cada equipamento nesse desenho técnico tirado do manual. E aqui nós começamos a nossa análise, né? Do que nós precisamos, o que nós precisaríamos melhorar nesse equipamento. Aqui, no caso, nós fizemos o diagrama de Ishikawa, né? Praticamente toda a sua espinha teve uma melhoria, né? Uma melhoria a ser feita, mas quem sofreu mais melhorias foi a quantidade de compartimentos de depósito móvel que nós iremos ver mais para frente, por ser baixo o volume de matéria-prima disponível na baia móvel. Aqui nós vamos apresentar os 5W2Hs, né? Que é os cinco porquês aí, os porquês e o como, né? Que nós aprendemos. Também faz parte do processo do MASP, né? É uma das ferramentas utilizadas para saber o porquê que a gente está fazendo essa melhoria. E aqui você pode enxergar que o que nós vamos fazer o que nós vamos efetuar nesse equipamento. Aumentar a capacidade de depósito móvel de 24 toneladas para 32 toneladas, né? Quem que irá fazer isso daí? É os mantenedores e operadores juntamente com os coordenadores e engenheiro. Né? Foi uma mão de obra interna, não tivemos custo com mão de obra externa. Onde será feito? Nos braços de apoio da matéria-prima, fixo no depósito móvel e nos rolamentos das rodas de movimentação. Então, a melhoria a ser feita, a maior parte da melhoria a ser feita é na baia móvel de matéria-prima. Quando? Em uma parada programada pela engenharia da manutenção, e foi assim que aconteceu. Por quê? Para que os 8 compartimentos da matéria-prima do depósito móvel acomodem maior volume de feixes de barras retas no formato de 4 toneladas por feixes. Então, os 8 compartimentos cabiam muito pouco material. Como? Cortando os eixos que funcionam como braços de apoio da matéria-prima no depósito móvel. Ou seja, esses eixos acabavam sendo um stop para não caber mais material. Quanto vai custar? Foi um preço simbólico para a grandeza da melhoria, né? Pelo resultado da melhoria que a gente esperava até um pouco menos, mas foi um ganho bastante interessante e sensacional, né? Com rolamento, eletrodo e a nossa mão de obra que não foi cotada, como foi internamente programado, não foi listado nessa etapa de custo. Aqui é a análise técnica da modificação, né? O reposicionamento das barras de apoio aumentando 350 milímetros de altura no depósito da matéria-prima. Se você olhar essa linha vermelha era até aonde a matéria-prima ela encaixaria ali, ela era posta ali, né? Se arrancar essa linha vermelha, pode ver que tem um fundo que caberia mais matéria-prima em cada compartimento desta baia, né? Nós aumentaríamos aí o tamanho dela. E também a melhoria a ser feita aqui foi nos rolamentos da roda, onde está circulado em vermelho, né? Que aumentamos a capacidade do rolamento para poder suportar o peso das 32 toneladas, que era, no caso, o objetivo do aumento
do apoio dessas barras. E aqui mostra o redimensionamento dos rolamentos, né? Os dois rolamentos, o rolamento que era e o rolamento que passou a ser, né? Que era um rolamento de esfera, que nós sabemos que o rolamento de esfera é um pouco mais, aguenta menos carga do que um rolamento de rolos, e o que é o que foi instalado. Aqui é a descrição de custo, né? Você pode ver aí que nós tivemos um custo com disco de corte, com eletrodo, com rolamento, que não passou de R$ 3.000, né? Não passou de R$ 3.000. Não calculamos aqui, como eu disse, a mão de obra, mas foi internamente, então foi programado, já nosso custo salarial já é embutido no custo fixo, então achamos por bem não colocar aqui a hora homem, né? Que não foi gasto externamente. Então aqui nós vimos cada medida, né? Melhoria na medida, a grande quantidade de compartimento de depósito móvel sem capacidade de volume para armazenagem de feixes de barras. Redimensionar os rolamentos do depósito móvel para que possam suportar a carga de 32 toneladas para acomodação dos novos modelos de pacotes de feixes, né? De 4 toneladas, né? E aqui mostra o rolamento de esfera, que era o antigo que suportava somente 20 toneladas, né? E aqui a melhoria no rolamento, né? Ainda continua naquela espinha do peixe de medidas, né? Era o rolamento que nós instalamos no equipamento, que passou a aguentar 104 kN, né? Suportou aí muito mais carga mesmo, de perder de vista a, a carga de 32 toneladas. Lembrando que a estrutura do equipamento foi também calculado pelo engenheiro de projeto. Foi calculado, ele tirou as medidas da estrutura, redimensionou e viu a sua resistência física para ver se suportaria. E suportaria até 50 toneladas se quisesse abastecer, mas não era necessário. Aqui a melhoria na mão de obra, né? Apenas um operador para abastecimento de matéria-prima. Ficava um operador full time para essa máquina. Eram 18 equipamentos no total, né? Os outros 17 equipamentos eram equipamentos de menor proporção, né? De bitolas abaixo de 12 milímetros. Então ficavam um operador para cuidar de toda a área das de 12 milímetros para baixo e um operador para cuidar dessa máquina somente da Cut-Line. E aqui é a melhoria no método, né? O método que passou a ser o jeito que passou a ser carregado. Antes o operador, o que ele fazia? Ele perdia muito tempo carregando de 2 em 2 toneladas. E foi mudado o padrão de abastecimento, ele começou a abastecer 4 em 4 toneladas, jogando no paliteiro para depois jogar na máquina, quando saía do caminhão para o paliteiro e do paliteiro para a máquina em 4 em 4 toneladas. E aqui a melhoria no material, né? Os feixes de barras de vergalhão retas serão armazenadas em pacote de 4 toneladas nos paliteiros de estocagem de matéria-prima, diminuindo a quantidade de repetições do processo do processo de abastecimento que o operador de ponte rolante terá que executar. Então imagina quantas vezes ele tinha que fazer idas e voltas no caminhão até o paleteiro para poder colocar todas os vergalhões, todos os vergalhões no paleteiro 2 em 2 toneladas. Então ele ganhou um tempo grande aí, vamos dizer que 100% do tempo, né, de 2 para 4 toneladas do caminhão até o paleteiro. Essa é uma melhoria que apareceu no meio do caminho, né, e acabou gerando grandes frutos aí para o abastecimento dessa baia móvel. Aqui é a estratificação, né, do diagrama de Pareto, onde mostra no gráfico de janeiro a dezembro
a quantidade de vezes abastecida nas colunas, né? E na linha a quantidade o total produzido em toneladas, né? Se nós formos pegar aqui o mês de abril, o mês de abril é um grande exemplo, onde abasteceu mais de 50 vezes, quase 60 vezes, e se produziu uma quantidade menor que 3 toneladas, 3.000 toneladas. E se você for ver aqui no mês de agosto, você percebe que abasteceu um pouquinho mais de 20 vezes, né? E se produziu quase 5.000 toneladas. Então você vê que há um espaço, um range bem grande de julho a dezembro, comparando com janeiro a junho, que foi antes da melhoria, né? De julho a dezembro, depois da melhoria. Também tivemos melhoria no meio ambiente, né? O desperdício de arame para a confecção de feixes de barras com poucos volumes. Ou seja, antes era feito a amarração dos feixes 2 em 2 toneladas. Foi verificada a possibilidade do fornecedor de matéria-prima enviar os feixes de vergalhões em barra reta em pacotes de 4 toneladas, reduzindo o número de arames, utilizando para amarração e fixação dos feixes de matéria-prima, utilizando menor recurso e reduzindo o sucateamento de amarrilhos, né? Então, pensando no consumo sustentável aí. E aqui é o ganho mensal, né? Nós podemos ver aí o quanto foi produzido. Também nós tiramos isso do Arma Plus, né? Nós passamos a ter uma média de produção de 3,35 tom horas. Antes era de 2,52 tom horas. Então, foi um ganho sensacional, né? Que nós tivemos. Fomos muito felizes nessa melhoria que, que, que eu pude participar, né? Fazer parte dessa equipe. Então, se você poder enxergar os números aí, foram abastecidos menos vezes e alguns meses foram abastecidos menos vezes e produzido mais material, né? Mais material com menos vezes abastecido. Nós ganhamos tempo e ganhamos em produtividade. Isso nós não calculamos a quantidade em valor financeiro, mas é só você fazer um calculinho básico aí do quilo do ferro, que deve estar na faixa dos R$ 2, R$ 3 o quilo do ferro, vezes a quantidade produzida a hora, você vai ver o ganho que teve. E esse ganho se multiplicou às outras unidades que tinha esse equipamento Cutline, né? Então a empresa X, ela teve um ganho no todo, né? No todo, onde tinha sua unidade espalhada, com esse equipamento, ela teve esse ganho de produção. Bom, e aqui eu já agradeço, né, a compreensão de todos os tutores, dos professores da bancada que estarão assistindo a apresentação, né, por toda a paciência que teve conosco. Agradeço a Deus, agradeço primeiro a Deus por me conceder mais uma etapa da minha vida, concluindo esse curso, né, com esse projeto. Agradeço a minha família, agradeço aos colegas de trabalho que participou comigo deste projeto, né, que foi instalado com sucesso. E, enfim, né, muito obrigado e boa noite.